Olha, por falar em aproveitar, vamos aproveitar para falar um pouco de saúde. É sobre isso que eu estava falando no intervalo com o Boal. Sabe por quê? A gente muitas vezes não se dá conta que a medicina avança com uma velocidade tão grande que o que parecia pra gente muito recente passa a ser um tratamento obsoleto. Quer ver? Sobre plástica no braço. A gente achava, pelo menos eu achava, que só grandes cirurgias que ficavam cicatrizes imensas poderiam resolver alguns problemas. Mas não é mais assim. Veja o resuminho aí. O famoso tchauzinho é motivo de constrangimento para algumas pessoas em razão da flacidez do braço. Acredite ou não, até a diva Madonna, que já foi símbolo sexual, enfrenta o problema. A solução mais simples para derrotar esse vilão é o fortalecimento dos músculos com exercícios que, inclusive, podem ser feitos em casa. As técnicas de cirurgia plástica também se apresentam como uma opção para combater a gravidade e a flacidez dos braços. Nessa luta, aquele tchauzinho com os braços para cima está com os dias contados. Mas será mesmo que esse tchauzinho flácido está com os dias contados? Hoje o doutor Marcelo Bucanca, cirurgião plástico, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente pode afirmar, então, doutor Marcelo, que esse tchauzinho flácido está com os dias bem contadinhos, não? A gente pode afirmar que tanto o paciente como o médico tem que agir junto. O médico, com a medicina, ele chega até certo ponto, mas muitas vezes o paciente precisa ajudar também com exercícios depois, hábitos nutricionais saudáveis, né? Porque a cirurgia plástica faz a parte dela, mas muitas vezes as pessoas esperam um milagre. Eu vou fazer uma cirurgia plástica e nunca mais vou precisar ir para academia. Esqueça, né? Milagre a gente não consegue fazer e nem combater também a força da gravidade. É verdade. Que continua no decorrer dos anos, não é? Agora a gente tem umas imagens aqui, vamos mostrar para vocês na prática essa gordurinha como é. Deixa eu pedir para os meninos colocarem a primeira imagem. Quer dizer, este é o músculo que é tão difícil de ser trabalhado, principalmente nas mulheres, ou o músculo não é tão complicado de ser trabalhado, a gente acumula uma quantidade grande de gordura nessa região, o que acaba confundindo a gente, doutor? Pode ser misto a situação, coisas, né? O que essa imagem está ilustrando é o seguinte: a área da demarcação cirúrgica pelo qual o médico vai tirar o excesso de pele pendente e gordurosa também. E cabe ao médico, no exame clínico, saber realmente qual que é a causa. Será que é só pele pendente, como pessoas magras que a gente viu agora na apresentação, não é? Ou então, será que é gordura, às vezes localizada só nessa região da axila aqui, ou até próximo do cotovelo. Quer dizer, tem que se fazer uma análise bem ampla. Exatamente. Não é simplesmente olhar e falar, ótimo, vamos tirar essa parte e pronto. Não. Agora, uma vez que se foi detectado pelo cirurgião plástico, que essa é uma região que precisa, sim, de uma intervenção cirúrgica, essa cicatriz fica muito grande? Depende do grau de flacidez. Tem pessoas que às vezes têm um acúmulo só perto da axila. Hoje a tendência é que o médico faça a menor cicatriz possível. Perto da axila fica muito bem escondido, né? Agora, se a pessoa tem só um acúmulo de gordura e não uma flacidez, um excesso de pele, a lipoaspiração pode ajudar? Ela ajuda em casos selecionados, apenas a lipoaspiração. Por quê? Imagina uma situação de conteúdo e continente. O conteúdo é a pele, o continente é tudo que a pele contém. Não é? Então, tem o músculo, a gordura, os vasos, os nervos. Se essa relação ela for imprópria e o médico retirar o excesso de gordura, é importante que a pele tenha uma capacidade retrátil, uma elasticidade que sozinha ela seja capaz para ter um bom resultado de contorno corporal nessa região do braço. Se essa pele o médico avaliar, falar não tem uma boa elasticidade, e aí a gente recorre aí sim a uma incisão de extensão variável conforme a necessidade, sempre a menor possível, né? Mas se retirando esse excesso de pele para que a pessoa consiga, retirando a gordura e o excesso de pele, passar a ter um contorno um pouco mais natural e harmônico nos braços, né? Exatamente. Principalmente depois que a gente passa dos 30 e poucos, 40 anos, a gente tende a acumular mais gordura, principalmente as mulheres, né? No abdômen e nos braços. E nos braços, no abdômen a gente já perde mais fácil, mas nos braços, até acho que pela tendência hereditária, às vezes é mais difícil, né? Realmente a cirurgia plástica, ela ajuda porque, se for pensar, ok, não quero fazer a cirurgia, quero fazer apenas exercício e boa alimentação, mas alguma gordura localizada Vai ficar, realmente né? não sai.
Se possível, sempre evitar a cirurgia, não é? Temos que sempre ter hábitos saudáveis, mas quando não dá, realmente a plástica pode ser um auxílio. Vamos mostrar as fases, doutor, da cirurgia? Eu pedi para os meninos colocarem aqui as imagens, para o pessoal em casa conseguir entender direitinho do que a gente está falando. Quer dizer, aqui já foi feito o desenho de onde, de que forma vai ser feita a cirurgia, né? Na verdade, o médico, ele vai decidir durante a cirurgia, porque a gente sempre opta pela menor cicatriz possível. Então, às vezes, pode ficar só com essa cicatriz reduzida na axila, ela pode se estender um pouco, até o meio ou até o final. E isso depende, se o excesso de pele pendente for até o final, realmente ainda não existe um milagre. A gente não consegue fazer um bom resultado sem essa cicatriz extensa. Eu comecei já falando de quanto que é importante a participação do paciente, porque a gente pensa só no pós-operatório, mas o pré-operatório é importante, quer dizer, um fumante, uma pessoa que toma algum medicamento e não comenta com o médico, faz uso de drogas e não comenta com o médico, pode ter consequências sérias ou até só, o que é leve, mas também muito severo, uma má cicatrização, né? Com certeza. Sabe que o fumo, ele prejudica até 4 vezes a cicatrização. Por quê? O fumo, ele diminui o calibre dos vasos e os vasos, eles levam nutrientes, oxigênio, para que a gente tenha uma boa cicatrização. Então, prejudicando essa fase da cicatrização, somando ao fato de que depois da cirurgia a pessoa tem que ficar relativamente em repouso, não levantar muito o braço, enfim, é uma área de movimentação, tudo vai contra a cicatrização. Importante o paciente estar bem clinicamente, falar todos os medicamentos que usa, não usar drogas para não prejudicar também na parte da anestesia, enfim, um histórico completo médico tem que ser abordado em conjunto com o médico de escolha. Agora, gente, médico que faz cirurgia plástica é um cirurgião plástico. Um dermatologista pode ser ótimo na área dele. Um clínico geral, fabuloso na área dele. Cirurgia plástica é só um cirurgião plástico e, de preferência, minha opinião, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque ele já foi antes, ele estudou demais, fez a medicina, estudou mais muitos anos de cirurgia plástica, depois tem que passar por um exame criteriosíssimo para ver a habilidade desse cirurgião. Então, se a gente tem os melhores, por que a gente vai se arriscar? Não é verdade, doutor? Eu acho que a sua dica é ótima e muito importante a gente compartilhar com os telespectadores, e para isso vale a pena ver no site cirurgiaplástica.org.br, veja se o seu médico de escolha faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É só você pegar o número do CRM dele e você checar, põe o nome dele completo, CRM, e você vai saber se ele faz parte ou não. Exatamente. Não é? Porque às vezes a gente se assusta, principalmente quando se fala hoje em dia em cirurgia plástica, de alguns casos que aconteceram de uns tempos para cá, de fatalidades, de mortes. Agora, será que esses profissionais eram capacitados? É isso que a gente vai perceber depois, que a justiça vai comprovar se eram ou não. Então, não misture, não acredite em pessoas que prometam algumas coisas a preços muito baixos. Milagre nesse sentido também não se faz, né? Não existe, sabe? E realmente não existe aquela promessa. O cirurgião que é muito caro é uma promessa de bom resultado? Não. Também não é verdade. Não. Nem um muito barato. Mas não é de se suspeitar que eventualmente alguma intermediadora que facilite em 20, 30 vezes, ou cirurgia muito barata, em hospital que às vezes não tem uma UTI de retaguarda. Eu acho que a saúde é essencial nesse momento. É a vida da gente, é a vida, né? Isso não tem preço. Isso sem falar, gente, que você tem que ficar atento que cirurgia plástica, o nome já diz cirurgia, deve ser feito num centro cirúrgico e não em clínicas, como algumas vezes a gente vê também. Então, preste atenção, você está vendo? A medicina tem formas fantásticas de fazer com que a gente fique cada dia mais saudável e mais bonita também. Faça a sua parte também, escolha um bom profissional ou, o melhor, é aquele que você tem uma afinidade muito maior e confiança, né, doutor? Eu acho. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro do Dr. Marcelo Ucan, olha, que é um livro que fala orientações para pacientes mesmo, quais os procedimentos, hábitos saudáveis que a gente deve ter. É uma dica muito importante, não só para quem quer fazer cirurgia plástica, mas para quem quer ter saúde para a vida toda, né, doutor Marcelo? Eu acho que quanto mais informação a gente tiver, mais dúvida pode ter e ser sanada durante a consulta com o médico de escolha do paciente, né? Por isso que essa relação médico-paciente tem que ser sempre muito clara e de extrema confiança. Então, se você quiser os contatos do Dr. Marcelo, acesse o nosso site também, que a gente vai ter todos disponíveis ali. Dr. Marcelo Ucan, cirurgião plástico, claro que volta outras tantas vezes a mulheres, mas não se esqueça, faça sempre um procedimento cirúrgico com profissionais, com médicos, especialistas na área que você necessita. Obrigada mais uma vez. Sucesso para você, viu? O prazer foi meu.